Olá, caros amigos, eleitores de toda a nação brasileira. Mais uma vez, eu, apóstolo Edemilson, estou aqui fazendo a minha manifestação. E também para trazer uma orientação, porque eu sou um líder espiritual, também sou um eleitor. Eu não posso ficar calado diante da situação que está acontecendo atualmente nessa nação brasileira. Eu tenho certeza que é muito importante você ficar nesse vídeo do começo ao fim para ouvir o que eu tenho para falar para cada um dos ouvintes. Você que está nos assistindo pelo nosso canal no YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir e no final deixar o seu comentário do que você acha sobre essa situação que estamos enfrentando. Estou aqui para falar exatamente sobre a nossa escolha no dia 2 de outubro que devemos fazer, em qual candidato devemos votar. Em outros vídeos aí eu estava falando sobre políticos de partidos que estão querendo aprovar a legalização do aborto como saúde pública da mulher, e outro vídeo estava falando sobre a legalização das drogas que os partidos comunistas querem aprovar, e outros vídeos estava falando sobre a proibição da polícia prender ladrões que roubam celulares e outros produtos e objetos insignificantes ou de pequenos valores. Também eu estava falando sobre outros assuntos, como o assunto que eu vou estar falando hoje é sobre a intolerância religiosa. Nós vivemos no país onde aqui qualquer pessoa de qualquer religião pode expressar sua fé e pode cultuar o seu Deus, cultuar da forma que ele bem entender, tá? Desde que obedeça às regras desta nação brasileira. E nós que acreditamos em Deus estamos sofrendo uma perseguição religiosa através de uns partidos comunistas, especialmente do comunista PT. É isso que eu vou falar, que todos nós brasileiros precisamos entender, tá? Eu não vou editar esse vídeo porque, primeiro porque eu não tenho conhecimento como editar, e outro eu não estou nas condições financeiras no momento para comprar todas as ferramentas certas para fazer para editar ou pagar uma pessoa para fazer todo esse trabalho para mim. Eu estou fazendo esse vídeo com meu celular Xiaomi, um celular bem simples. Então estou usando a ferramenta que eu tenho. Mas vamos lá no que interessa. Hoje vou estar falando sobre o que o partido PT, junto com o grande líder superior desse partido, quer fazer com a nossa nação brasileira. Tá? Quando o Lula esteve preso, ele teve um tempo demais ali para pensar no que ele ia fazer após sair da cadeia. Mas quando ele saiu de lá, saiu revoltado contra as pessoas que são do cristianismo, independente da religião, se é católico, se é evangélico, se é protestante. Saiu de lá revoltado. Vocês podem assistir o discurso do Lula. Ele é revoltado contra a igreja, dizendo que a igreja é culpada pela morte de muitas pessoas que morreram através do coronavírus, dizendo que a igreja não devia se intrometer na política, e dizendo que se ele ganhar na eleição, agora, né, que a eleição, eu estou informado que vai ser dia 2 de outubro desse ano 2020, ele se elegendo, ele vai aprovar uma lei aonde os evangélicos não vão mais poder falar de política, os evangélicos não vão mais poder se candidatar na política. Ainda tem mais, ele falou que tem jeito para ser pastor, ele vai abrir o próprio ministério dele e vai fazer umas leis, e as outras igrejas vão ter que seguir o mesmo segmento da igreja dele, se quiserem ter liberdade de pregar o evangelho nessa nação brasileira. Tá? Ele falou que vai colocar os pastores, os bispos, os padres em seus devidos lugares. Essa é a verdade que todos nós brasileiros precisamos entender. Quando o evangelho está sendo perseguido, e se nós aceitar essas pessoas perseguidoras do evangelho no poder, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer igual está acontecendo em muitos países por aí afora, em outros continentes, onde qualquer pessoa que expressar sua fé, falar que serve a Jesus, que é do cristianismo, é morto apredejado ou morto jogado nos rios para ser devorado pelos jacarés, ou outras formas muito terríveis que os cristãos serão mortos. Como eu já vi casos de padres que foram presos, que foram mortos, que foram fuzilados, irmãos na fé de outras religiões, protestantes, evangélicos, que foram mortos de formas cruéis. Então nós que somos, independente se você é católico ou não, se você acredita em Deus e quer ter sua liberdade de cultuar Deus da sua forma, então pense bem antes de votar
no Lula e em qualquer outro candidato desse partido ou de outros partidos comunistas que querem tirar nossa liberdade de expressar nossa fé. Tá? Em um dos discursos do Lula eu estava assistindo, ele estava dizendo que vai colocar os pastores em seus devidos lugar e ele vai abrir a própria igreja dele e as outras igrejas vão ter que seguir o mesmo regimento da dele e que vai colocar os pastores em seus devidos lugar e falando que os pastores têm que ficar na igreja para orientar as pessoas. Lugar de pastor não é na política. Aí eu quero falar aqui para vocês que estão nos ouvindo. Se eu tivesse a oportunidade de falar frente a frente com o Lula, sabe o que eu ia dizer para ele? Lula, se você acha que o lugar de pastor, de padre, é na igreja para orientar as pessoas, então o lugar também de cachaceiro é nos bares ou nas calçadas por aí caído na rua. O lugar também de ladrão não é na presidência, no poder não. Sabe onde que é o lugar de ladrão? O lugar de ladrão é no presídio máximo, em segurança máxima. O lugar de ladrão é na cadeia. O lugar de ladrão é estar lá de trás das grades, acorrentado, comendo pão que o diabo amassou, tá? O lugar de ladrão é nesse lugar. Se eu tivesse a oportunidade de falar pessoalmente com o Lula e dizer para ele, lugar de assassino é na cadeia. Porque o Lula também, ele é a favor do aborto, quer legalizar o aborto. Gente, são tanta lei que ele quer fazer. Ele diz que o lugar de pastor é na igreja e não na política. Aí eu lhe pergunto, por que o evangelho está sendo tão perseguido por esse partido PT, especialmente pelo grande líder Lula? Por quê? Porque a igreja está incomodando ele. O Lula, em todo o seu mandato, ele nunca foi em uma igreja, se foi, mas ele não revelou para ninguém. O Lula, o tempo todo, o que ele está fazendo? Procurando religiões que não é dos princípios dessa nação, religiões pagãs de outras nações, como as nações do continente africano. O Lula, em seu discurso, lá na Bahia, em uma convenção dos maiores pais de santo do Brasil, ele disse que vai governar essa nação brasileira junto com todos os pais de santos e mães de santa desta nação brasileira. E ele falou também que foi em mais de 30 países lá na África e foi nos templos conversar com os maiores macumbeiros daquelas regiões e pedir o apoio deles. Os macumbeiros estão batendo tambor, estão fazendo macumba, estão fazendo seus trabalhos para fazer o Lula ganhar. E nós que acreditamos em Deus, o que estamos fazendo para que Deus faça justiça ao favor desta nação? O que estamos fazendo para que entre um governo justo e honesto para governar esta nação? Lula disse que ele é totalmente dominado pelo demônio. E aí? Uma pessoa que é a favor do aborto, uma pessoa que é a favor da legalização das drogas, uma pessoa que defende ladrões, uma pessoa que quer calar a boca dos profetas de Deus, uma pessoa que é totalmente envolvido com o espiritismo, uma pessoa que diz que é totalmente dominado pelo demônio, uma pessoa que diz que vai governar a nação com os pais de santos, com as mães de santos, orientado por eles. Você acha que uma pessoa dessa, e além disso é cachaceiro, e é a favor da legalização da maconha, você acha que uma pessoa dessa tem capacidade para trazer esperança e coisas boas para essa nação brasileira? Ainda mais uma pessoa que roubou bilhões de verbas, que deveria ter investido no norte, investido nos estados da nossa nação brasileira. O que uma pessoa dessa tem de melhor para trazer para essa nação brasileira? São tantas outras leis que o partido PT está querendo aprovar. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós evangélicos não somos preconceituosos, nós não temos nenhum interesse de ser a religião superior às outras, não, só queremos ter a mesma liberdade que o pai de santo tem, que a macumbeira tem, queremos ter a liberdade que todas as outras religiões e seitas têm. Nós evangélicos queremos ter direitos iguais, mas sabe o que acontece? Os espíritas podem falar o que bem quiser do pastor, pode chamar o pastor e o padre de ladrão, de vagabundo, de preguiçoso, o que bem entender deles, de nós. Eles podem falar o que bem quiser de nós, mas se nós falar, expressar nossa fé, o contrário do que eles estão dizendo, eles falam que nós somos preconceituosos e nos ameaçam de processo. É como eu estava falando em outros vídeos aí, de pessoas que são a minoria, intolerantes, que nos chama de homofóbicos. Eu não estou falando de todos, não. Tem uma minoria aí, entre os gays e as lésbicas, que fala o que bem entende, o que bem quer do evangélico. Mas se um evangélico falar
que esse comportamento é contrário dos princípios da Bíblia e o contrário dos princípios dessa nação brasileira, da família da nação brasileira. Ele chama nós de preconceituoso. Como um mês atrás, uma pessoa, que eu não tenho nada contra quem é homossexual, ele veio dar em cima de mim, me fazendo chantagem. Eu falei que eu não podia fazer essas coisas porque eu era evangélico. Ele me chamou de homofóbico e me ameaçou de processo. Que país é esse? Umas pessoas que diz, eu quero ter liberdade, e quer tirar a liberdade dos outros. Se o Lula quer ter liberdade como político, se envolver na macumbaria, no espiritismo, por que que o evangélico não pode também se envolver na política? Se ele acha que os espíritas têm o poder e a liberdade de governar uma nação tão grande como essa, o Brasil, junto com ele, por que que o evangélico também não tem o direito de governar essa nação também? Engraçado, né? Todos têm seus direitos, suas liberdades, menos o evangélico. Qualquer pessoa aí se sentir ofendido pelo evangélico pode processar o evangélico. E o evangélico é tido como um culpado. E qualquer vagabundo, qualquer tranqueira por aí pode xingar o pastor, xingar o evangélico não pode fazer nada. As pessoas chamam o evangélico de doido, de homofóbico, de preconceituoso, ameaçam nós de processo, chamam nós de ladrão. E os que mais são perseguidos são os líderes católicos, os líderes evangélicos. E é hora de nós dar um basta nisso. Vamos colocar um governador na presidência, na liderança do nosso Brasil, do nosso estado, como governador, como presidente, como deputado federal, deputado estadual, como senador e senadora, ali, como ministros, pessoas que acreditam em Deus, que respeitam a liberdade religiosa, que respeitam os direitos dos cidadãos brasileiros. É isso que eu estou querendo trazer para cada um de nós brasileiros. Então pense bem antes de votar em qualquer candidato do partido PT e desses outros partidos comunistas. Então, em vez de você colocar um cachaceiro, um maconheiro, um espírita, uma pessoa dominada pelo demônio na política, coloque um evangélico, um pastor, coloque um padre, coloque uma pessoa que mesmo que não tem título na religião, mas uma pessoa humilde, uma pessoa que acredita em Deus, uma pessoa que tem princípio. Como no caso do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que está na liderança dessa nação. Mesmo em 4 anos de guerra e pandemia, manteve essa nação de pé, essa nação equilibrada, e continua lutando pelos direitos da família, pelos direitos do cidadão brasileiro, continua lutando, acreditando que ainda há restauração para essa nação e sempre respeitando os direitos dos cidadãos brasileiros e respeitando as leis do Criador, do Deus Todo-Poderoso. Eu vou ler um versículo aqui da Bíblia para você que acha e que fica aí me dando desculpa, me dando sermões dizendo que eu deveria estar pregando o evangelho e não falando de política. Em quase todos os meus vídeos, ou em todos, eu estou sempre citando versículo da Bíblia, eu estou falando da palavra de Deus. É isso que é evangelho, gente, trazer boas novas, alertar o povo do perigo do que há de vir lá na frente. Vamos ler aqui na Bíblia Sagrada, no capítulo 29 e versículo 2, olha o que diz aqui, ó. Olha o que diz. Quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, então o povo lamenta. Então até quando vamos deixar o ímpio dominar essa nação? Até quando? E ainda tem mais ainda. A palavra do Senhor Jesus diz aqui nas Escrituras Sagradas, que quando um justo, ou melhor, a Bíblia diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. Está escrito, você pode ler na palavra do Senhor nesse livro de Provérbios. Não havendo profecia, o povo se corrompe, tá? Então, o que o partido PT quer fazer? Calar os pastores, calar os nossos irmãos padres, calar todos aqueles que creem em Deus e que pregam o evangelho, tá? Então não podemos aceitar que esses zombadores, caluniadores estejam no poder dessa nação. Vamos fazer a nossa parte. Então se você que apoia o partido PT e esses outros partidos comunistas e querem votar neles, vocês podem votar. Só que depois de não lamente, especialmente você católico, você evangélico. Não lamente depois, tá? Porque a palavra do Senhor Jesus está aqui e ela deixa bem claro, tá? Que não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Está escrito no capítulo 29 e versículo 18 do livro de Provérbios.
que não havendo profecia, o povo se corrompe. Tá? Tá escrito aqui, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Aqui, a lei que está dizendo aqui, não é só a lei da palavra de Deus não, que está escrito aqui não. Nós temos princípio nessa nação, nós temos regras, nós temos nossos direitos. Então nós devemos tomar cuidado com esse partido comunista que quer estragar essa nação brasileira. Então pense bem, que futuro que você quer para essa nação brasileira? Você quer ver todas as outras seitas, religiões falsas tendo suas liberdades de expressar sua fé? Você quer ver a parada gay? E outros tendo suas liberdades, o grupo dos satanistas tendo suas liberdades de expressar sua fé, menos evangélico? Em outros países aí, ó, o islamismo, os muçulmanos e outras falsas religiões têm liberdade de fazer o que bem quiser, falar como que bem entender. Mas os evangélicos não têm. É o que pode acontecer nessa nação brasileira se nós continuar vacilando, se nós não vigiar. Como existe apenas no Brasil apenas 2 candidatos que estão aí na frente concorrendo essa eleição, então entre o ruim e o péssimo, vote no ruim. O Lula é péssimo, o Bolsonaro é ruim, como muitos dizem, vote no Bolsonaro. Entre o sujo e o mal lavado, vote no mal lavado. Mal lavado dá pra gente ir aguentando, o sujo não. Então, se o Bolsonaro é mal lavado, vote no Bolsonaro. Não vote no Lula, não, que o Lula já tá mais sujo do que pau de galinha cagar. O Bolsonaro tá mais sujo do que o esgoto. Ou melhor, o Lula tá mais sujo do que o esgoto. Esse Lula já tem feito tanta coisa errada nessa nação brasileira que dá vergonha. A Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então está mais do que na hora nós eleger o nosso candidato a presidente, Jair Messias Bolsonaro, e votar nos candidatos que está apoiando Jair Messias Bolsonaro. E eleger para que esse Brasil possa ser governado com justiça. Se não for governado com justiça, mas pelo menos nós escolhemos o menos pior. E vamos continuar orando por essa nação brasileira para que Deus abençoe e tudo corra bem. Tá? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Grandioso Deus, Pai soberano, oro por esta pessoa que está nos assistindo nesse momento. E que esta pessoa que ouviu agora possa entender que não há nenhum outro governo além do Senhor. E qualquer governador que estiver no poder deve respeitar as leis do Senhor. Se quiseres fazer leis que não esteja, Pai querido, ofendendo as tuas leis. Leis que não venham desrespeitar os direitos dos cidadãos, direito da pátria, direito da população. Então eu peço ao Senhor, Pai querido, que abençoe nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, para que ele ganhe essa eleição e que ele seja um ótimo presidente. E oro, meu Deus, por todos os outros candidatos. Caso Bolsonaro não ganhar, se for o Lula ou outro candidato na presidência, qualquer governador, senador, deputado, que possa fazer um bom governo e cuidar bem do teu povo. E que o Senhor possa, meu Deus, colocar todos eles na rédea, Senhor, e colocar, meu Deus, um cabresto neles, para que eles possam ser governados pelo Senhor e não deixar eles fazer o que bem quer com esta nação. Essa nação é uma nação cristã, é uma nação protestante, é uma nação que crê em Deus, uma nação que ainda acredita no arrebatamento da igreja. Assim eu oro e te agradeço, Pai. E que no dia 2, o pessoal, meu Deus, possa fazer uma boa escolha. Que se mudar a data, se for outra data, se estiver enganado, que na data, no dia da votação, que seja, Pai querido, uma votação certa. Que os nossos eleitores, Pai, cidadãos brasileiros, possam votar no candidato certo. Que o Senhor possa orientar cada um, Pai, para eleger no primeiro turno o candidato que venha, Pai querido, cuidar bem dessa nação. Assim eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É isso aí, amigo. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando e nos guarde hoje e sempre. Amém. Até os nossos próximos vídeos.